Olá pessoal, tudo bem? Voltei aqui com mais um vídeo pra vocês, tá? Mas antes de tudo, eu vou pedir pra vocês, se vocês puderem, se inscreverem no canal, curtir, compartilhar. Eu não gosto muito de ficar pedindo isso pra curtir, pra compartilhar, pra comentar. Eu acho isso um pouco chato, eu acho que se a pessoa gosta, ela gosta, curte ou não curte. Mas para que o canal cresça e que cheguem mais pessoas, quando as pessoas curtem, quando elas compartilham, quando elas comentam, o YouTube ele faz uma triagem dos vídeos. Então quando alguém procura um vídeo, por exemplo, para aprender alemão, aprender inglês e tal, ele vai buscar os vídeos que são mais compartilhados, os vídeos que tem mais curtidas, que tem mais comentários. Então isso ajuda o canal a crescer. Então se vocês puderem fazer isso, eu agradeço. Podem comentar, curtir, se não gostou também discute, não tem problema. E é isso, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre pronomes pessoais, tá? No caso, nominativo e acusativo. Para quem ainda não entende quando é nominativo ou quando é acusativo, vocês podem dar uma olhada aí no meu canal, que tem outros vídeos falando quando é nominativo e quando é acusativo. Tem exercícios também, várias explicações, para que vocês possam me acompanhar nesse exercício. E se vocês não sabem ainda o caso nominativo e acusativo, então o ideal é que vocês vejam os meus outros vídeos para poder entender, ok? Então, o nominativo é o caso mais fácil de todos. Como eu já falei em outros vídeos, o nominativo, ele é sempre o sujeito da oração. Então, o sujeito da oração pode ser eu, pode ser você, pode ser ela, pode ser ele, pode ser a mesa. Então, depende de como a frase foi escrita. Então, aqui, os pronomes pessoais, no caso nominativo, é o ir, o du, o o zi, o es, o vir, o ir, o zi minúsculo e o zi maiúsculo. Com certeza, esse caso aqui vocês já conhecem, porque isso é o princípio de tudo para quem vai estudar alemão, saber os pronomes pessoais no caso nominativo. Agora aqui começa a mudar um pouco, que é no caso o acusativo, tá? Eu também fiz a tabela aqui, no caso dativo, coloquei logo os três, são os três mais usados, mas nós vamos focar só no nominativo e no acusativo. Em outros vídeos trarei explicações com o caso dativo, mas por enquanto vamos focar só nos dois. Mas já coloquei logo os três, porque assim vocês já copiam a tabela e tal, ok? No caso acusativo, o ir vira mir, o du vira dir, o vira in, o zi continua zi, o es continua es, o vir vira uns, o ir, oir, zi minúsculo zi e zi maiúsculo continua zi maiúsculo. Mas lembrando que quando eu escrevo uma frase, por exemplo, se eu usar o zi nominativo ou se eu usar o zi, no caso acusativo, se eu entendo quando é nominativo e quando é acusativo, eu vou saber se eu vou estar usando o zi, se aquele zi que eu usei na frase, se ele é nominativo ou se ele é acusativo. Ok? Então, para isso, precisa entender quando é um caso e quando é outro. Aqui no dativo, o ir vira mir, o du vira dir, o vira im, com M no final, o zi vira ir, o es im, o vir uns, o ir oir, o zi vira innen, o zi maiúsculo vira innen maiúsculo, ok? Então vocês podem dar uma pausa aí para poder copiar essa tabela, ok? E agora nós vamos passar para os exercícios. Só apagar aqui para poder começar com os exercícios, ok? Bom, então vamos lá. Der Lehrer ist Schokolade. Certo? Embaixo desculpa, aqui escrevi
errado aqui. É em azul. Lebt sie. Então vamos aqui para o nosso primeiro exemplo de pronomes pessoais, tá? Aqui eu tô falando, der Lehrer isst Schokolade. O professor come chocolate. Liebt sie. Eu quero dizer aqui nessa frase que ele ama o chocolate. Ele ama o chocolate. Então, eu quero falar que o professor, no caso ele é masculino, então masculino é o quê? É o ele. Ele é o sujeito da oração. Sujeito da oração é igual a nominativo, por isso que é nesse caso. O sujeito da oração sempre vai estar no caso nominativo, tá? Eu não vou focar muito em explicar nominativo, acusativo, porque como eu já falei, já tem outros vídeos falando sobre isso. Então, liebt sie. Ele ama, ele a ama, né? Ele a ama. Então, ele ama o quê? O chocolate. Chocolate é feminino. Die. E chocolate, ele está no caso acusativo. O feminino, no caso acusativo, é sie. Ok? Então, aqui ele está no caso acusativo. Liebt sie. Eu estou falando que ele ama o chocolate. Sie, porque chocolate é feminino, por isso eu uso sie. E feminino, no caso acusativo, é o sie, ok? Vamos para o próximo. Mas é como eu falei, para vocês entenderem quando é acusativo, quando é nominativo, precisa, quem não sabe, precisa ver os outros vídeos, tá? Para poder compreender esse exercício, ok? Ich gebe dir dieses Buch. Es ist sehr interessant. Ich gebe dir dieses Buch. Então, eu vou te dar esse livro. Es ist sehr interessant. Ele é muito interessante. Então, o ich, ele é o sujeito da oração, sujeito é igual a nominativo, tá? Então, aqui eu usei um pronome pessoal, no caso, nominativo. Buch, ele é neutro. O livro, ele é neutro, ele é das Buch, o livro, certo? Dieses Buch, ele está no caso acusativo. Então, se ele está no caso acusativo e o livro Buch é neutro, eu tenho que ir lá naquela tabela dos pronomes pessoais e ver como é que se escreve neutro no caso acusativo. Então, é o es. Es. Desculpa aqui, gente. Desculpa. Não, aqui é o caso acusativo, mas aí quando eu começo essa outra frase aqui, es ist sehr interessante, desculpa. O es está no caso nominativo, tá? Porque aqui é o sujeito da oração. Sujeito é igual a nominativo, ok?
Existe ser interessante. Quem é interessante? O livro. Eu estou aqui nessa frase falando do livro. E o livro, ele é neutro. E neutro, no caso nominativo, se escreve es, ok? Esse es, no contexto, dá para entender que eu estou falando do livro, ok? Bom, vamos para o próximo exemplo aqui. Gente, são muitos exercícios aí. Às vezes eu tô gravando muito e aí a mente já tá cansada e às vezes a cabeça dá uma loucura. Ok, vamos para o próximo exercício. Ich habe eine Tasche gekauft. Aqui é uma frase no passado. Sie ist schön. Ok? Então aqui, ich habe eine Tasche gekauft. Eu comprei uma bolsa. Então o ich, ele é um pronome pessoal, no caso nominativo, ok? É o sujeito da oração, então o sujeito é igual a nominativo, ok? Eine Tasche. Eine Tasche está no caso acusativo, aqui é acusativo. Tasche é feminino, então é die Tasche. Isso eu quero falar que ela é bonita, sie ist schön. Eu comprei uma bolsa, ela é bonita. Eu não preciso falar de novo, a bolsa é bonita. Então já posso falar, ela é bonita. Então aqui, ela vai ser o sie, porque o sie aqui é o sujeito da oração, que é de Tasche, é feminino. E quando eu faço essa frase, o sie vai estar no caso nominativo, porque ele é o sujeito da oração. O sujeito é igual a nominativo. Certo? Vamos aqui para mais um exemplo. Deixa só eu olhar quantos minutos tem aqui o vídeo, porque se ficar um vídeo muito longo, talvez eu tenha que... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quantos minutos já tem? 13 minutos. Então, eu vou fazer assim, eu vou dar uma pausa nesse vídeo, tá? Vou postar ele e aí depois eu vou gravar um outro vídeo para postar num outro dia com a sequência dos exercícios, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e aí fica um pouco difícil para poder postar no YouTube. E eu ainda não sou especialista nessa questão de fazer vídeos, editar vídeos, fazer edição de vídeos, eu ainda não sei essas coisas, então eu vou gravar um outro vídeo, ok? Então é isso, beijo, beijo, tchau, tchau, espero que tenham gostado do vídeo, ok? Tchau, tchau.